Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, hoje eu quero apresentar mais uma mensagem de fé, falando sobre a fé que temos em Cristo Jesus. Esses dias eu tenho falado um pouquinho sobre fé, sobre salvação, sobre a graça de Deus que nos é ofertado. Hoje eu quero ler uma passagem que se encontra em Salmo, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Está escrito assim: Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos do homem, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e justamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Muito bem, amados diletos irmãos. Algumas pessoas nos interrogam, dizendo: entreguei a minha vida a Jesus. Coloquei a minha fé em Jesus. E agora, o que eu faço? Como posso ficar bem com Deus? Irmão amado, minha irmã, para nós ficarmos bem com Deus, nós primeiro precisamos entender o que realmente está errado. Porque existe algo que está errado. Se nós não estamos de bem com Deus, é porque alguma coisa está errado. Se nós não estamos de bem com Deus, é porque o nosso coração, muitas vezes, está afastado de Deus. E isso ocorre porque o homem se afastou de Deus. Porque o coração do homem está corrompido. As nossas obras são malignas. As nossas obras se tornou abominável. Não queremos muitas vezes ter essa comunhão com Deus. Então o que é que está errado? Precisamos entender o que é que está errado. Ao meu ver, o que está errado, o que realmente está errado, fora da ordem normal de Deus, é o pecado. O pecado que nos contaminou. Nós vemos que o versículo 3 diz que não há quem faça bem. Não há nenhum sequer. Então, o que ocorre é que nós nos rebelamos contra os mandamentos de Deus. A Bíblia, no livro de Isaías 53, verso 6, diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, não tinha quem nos amparasse. Então, a boa notícia é que Deus, Ele envia seu Filho amado para ser o nosso pastor. Mas a má notícia é que a pena para o pecado é a morte. Livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4 diz: a alma que pecar, esta morrerá.
Então, a má notícia sobre a corrupção que há no nosso coração, sobre a corrupção, sobre a prática da iniquidade que nós fazemos, a má notícia é que a morte eterna, ela rodeia a alma que pecar. A Bíblia é bem clara que diz que o salário do pecado é a morte. Mas existe uma boa notícia. É que existe um Deus de amor. Esse Deus, ele vem em busca de cada um de nós. Ele foi atrás de cada ovelha perdida para nos dar a salvação, para trazer salvação para a nossa alma. O próprio Jesus declarou que o seu propósito era buscar e salvar os perdidos. Lucas capítulo 19, verso 10. Ele declarou que seu propósito havia se concretizado. Ao morrer na cruz, ele declara isto com essas palavras, dizendo: está consumado. A consumação da salvação ofertada ao homem é o sacrifício que Deus fez, entregando o seu unigênito filho para morrer no lugar da humanidade. João 19, verso 30 diz: está consumado. Ou seja, está encerrado tudo agora debaixo da redenção. Ter uma relação certa com Deus começa por reconhecermos os nossos pecados, por reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de um Deus que nos liberte. Precisamos compreender que sem Deus nós não somos nada. Então precisamos reconhecer que precisamos de Deus. E como reconhecer isso? Fazendo a confissão de fé. Confessando o nosso pecado para Deus. Isso é uma determinação que Deus nos dá de confessarmos a Ele. E ao confessarmos e abandonarmos o nosso pecado, então nós somos declarados justos diante de Deus. A Bíblia é bem clara quando ele diz: com a boca se confessa a respeito da salvação. E com o coração nós cremos para a vida, termos a vida eterna. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 10, diz que devemos confessar com a nossa boca. Não é simplesmente nos arrependermos por pensamentos e nos mantermos quietos, não praticar mais o pecado, mas nós temos que confessar. Este arrependimento deve ser acompanhado de fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Fé que o próprio sacrifício de Jesus foi perfeito, fé que a sua ressurreição é milagrosa e que esta ressurreição milagrosa qualificam ele para ser o nosso Salvador. A Bíblia diz isso claramente: se confessarmos, que com a tua boca confessares Jesus Cristo como sendo o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele não diz que já estamos salvos, porque a salvação, ela é ofertado, aceitamos a Jesus e depois começamos a entrar no processo de salvação. Porque muitas pessoas confessam o pecado e retornam à prática desse pecado. Não está salvo ainda. Muitas outras passagens falam da necessidade da fé, da necessidade de termos fé em Cristo. Estar de bem com Deus é uma questão da sua resposta, daquilo que você vai responder ao ato que Deus praticou. Estar de bem com Deus é você responder
da maneira correta acerca daquilo que Deus fez em seu favor. Talvez você me interrogue, mas o que que Deus fez por mim? Ele enviou o Senhor Jesus para ser o Salvador. Ele mesmo providenciou o sacrifício para tirar o pecado da humanidade. E ele, o Senhor Deus, oferece a promessa: todos aqueles que me invocar, ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Atos 2, verso 21. Novamente nós vemos aqui a palavra será, não está dizendo que já está salvo. Então, nós temos que invocar o nome do Senhor Jesus, temos que nos arrepender, colocar a fé em prática, tomar a atitude de abandonar o pecado, começar esse processo de salvação. Esse processo, ele estará constante em nossa vida até o findar da nossa vida. Então existe uma linda ilustração de arrependimento e perdão, onde é contado sobre a parábola do filho pródigo. No livro de Lucas, no capítulo 15, verso 11 até o 32. A Bíblia ali nos traz um relato de que havia um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, ele pede que o seu pai divida a sua herança com seu irmão mais velho. Ele faz algo que está fora, muitas vezes, porque ninguém pede a herança ao pai quando o pai está vivo. A herança é algo que recebemos após a morte de alguém. Então nós tornamos o herdeiro dessa pessoa que morreu. Agora o filho mais novo, ele pede que o pai divida a sua herança quando o pai ainda está vivo. E esse filho mais novo, ele desperdiçou a herança de seu pai. Ele desperdiçou todo o presente que seu pai deu em prática de pecado, vivendo uma vida vergonhosa. O versículo 13 nos mostra que ele, após ter sofrido muito, após ele ter desperdiçado toda a sua herança, tendo necessidade, querendo um alimento, buscando até alimentar-se da comida que os porcos comiam, ele cai em si, ele reconhece. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que havia feito algo errado. Então ele decidiu retornar para a casa do seu pai. No versículo 18, ele conclui que não seria mais considerado como filho. E no versículo 19, ele percebe que ele estava errado, que seu pai continuava amando ele. Seu pai o amou, mesmo ele vivendo em uma vida rebelde. E quando ele volta para casa, quando ele achou que tudo estava perdido, ele descobriu que já havia sido perdoado pelo seu pai. O seu pai perdoa, celebra uma grande festa para receber esse filho de volta. Deus, ele está de braço aberto, esperando a nossa reconciliação com ele. Deus mantém a sua promessa, incluindo a promessa de perdoar. A Bíblia está bem clara quando diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, verso 18. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ficar bem com Deus, se você quer reconciliar com Deus, então você precisa se arrepender, precisa pedir perdão a Deus. Você pode fazer uma oração de fé, contar para Deus. Nós vemos que a parábola do filho pródigo, ele chega diante do pai e diz: pai, não sou mais digno
de ser chamado seu filho. Quantos de nós, amados, nos tornamos indignos diante de Deus? Quantos de nós vivemos muitas vezes na prática daquilo que Deus desagrada? Mas quando nós nos arrependemos, quando nós fazemos a confissão de fé, quando chegamos para Deus e dizemos para Ele: Senhor, estou aqui perante a tua presença, estou arrependido por tudo aquilo que eu pratiquei, me dê uma nova chance, me dê novamente a salvação, a alegria da salvação. Davi fez isso. Davi praticou um pecado hediondo diante de Deus. Além de ele praticar o pecado carnal, além de ele ter se contaminado com o pecado carnal, ele praticou um homicídio. Mas quando ele compreendeu que ele estava em pecado, ele orou a Deus e ele pediu que Deus desse novamente a ele a alegria da salvação. E Deus abraçou a Davi. Deus está pronto a abraçar aquela alma constrita, alma quebrantada, que se aproxima dele. Você pode chegar diante de Deus e fazer uma oração de fé, dizendo: Deus, eu sei que pequei contra ti. Eu sei, Senhor, que sou merecedor da punição eterna. Eu sei, Senhor, que o meu pecado me afastou de ti. O livro de Isaías diz que é o nosso pecado que faz separação entre nós e nosso Deus. Mas creia que em Jesus Cristo, ele tomou a punição que cada um de nós merecíamos, para que através desse sacrifício de Cristo, pela fé nele, pela fé nesse sacrifício, nós fôssemos perdoados. Então, ore a Deus, peça a Ele que dê a você esse perdão divino. Revolte-se contra o seu pecado. Coloque a sua fé em Cristo para receber a salvação. Aceite a Jesus como sendo seu Salvador pessoal. Agradeça a Deus por Ele ter ofertado a você a salvação, por ter te dado a graça do perdão maravilhoso, por ter dado a você o dom da vida eterna. Glorifique a Ele. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se ajunta com Deus se torna um espírito nele. Quando nós nos reconciliamos com Cristo, nós passamos das trevas para a luz e passamos a ser parte integrante, ovelha do pastoril do Senhor. Que Deus vos abençoe, amados. Fique com esta palavra de hoje. Que a graça de Deus toque profundamente a alma de cada um. Graça e paz para todos. Um ótimo final de semana em Cristo Jesus. Amém e amém.